Graça e paz a todos os meus queridos amigos, irmãos, parentes, a minha querida igreja, irmãos menonitas da Vila Rio Negro, a todos que poderão ter acesso a este vídeo. Gostaria de me expressar nesse momento a respeito do que vem acontecendo nos últimos dias e de como Deus tem me levado a pensar e a ver as coisas que estão acontecendo e o seu significado. Deus tem me posto no coração uma palavra que eu desejo deixar aqui nesse momento com todos vocês que nos ouvem, que nos assistem por meio desse vídeo. Na palavra de Deus, nós olhamos e lemos ali no profeta Isaías, capítulo 45, versículo 22, onde ele nos diz as seguintes palavras. Diz: olhai para mim, diz o Senhor, e sede salvos, todos os termos da terra. Olhai para mim, é o chamado e o apelo de Deus. Queridos, temos vivido tempos difíceis. Chegou o momento em que todos têm se voltado para um problema comum em toda a humanidade. E um problema deveras gravíssimo. A pandemia que tem se estendido e que dentro de poucos dias tem ceifado milhares de pessoas em diversos países, inclusive em nosso Brasil. A humanidade está perplexa e assustada e se sentindo impotente diante desse vírus ainda pouco conhecido. E todos, acredito, têm se perguntado: até quando? Creio que Deus tem permitido o isolamento das pessoas para que cada um, em qualquer parte do mundo, possa olhar para dentro de si mesmo e se faça uma autoavaliação de sua vida e de seus atos para com aquele a quem cada um de nós teremos que um dia prestar contas. Deus tem mostrado no passado, e acredito que a situação é igual nos nossos dias. Deus disse no passado, através do profeta Jeremias, ele diz ao povo de Israel que estava também vivendo situação difícil e haviam se afastado de Deus. Deus diz àquele povo, 2 problemas eles estavam vivendo. E Deus diz também as mesmas coisas para nós e para o mundo dos nossos dias. 2 problemas estamos vivendo, cada um deles com a sua gravidade, que é imensa. Se olharmos para a palavra de Deus, que é o que Deus espera que façamos, neste momento, certamente perceberemos que um mal é consequência do outro. Deus diz ali a Israel, 2 males cometeu o meu povo. Primeiro deles, a mim me deixaram a fonte de águas vivas. E segundo, cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Jeremias 2 e versículo 13. Percebemos nos dias em que vivemos, como naqueles dias de Israel, que Deus tem sido abandonado. O povo que se chama povo de Deus tem se esfriado na fé, tem se conformado e amado o mundo,
tem trazido o mundo com toda a sua impureza e sujeiras para dentro de si e também para dentro da própria igreja. Grande parte do povo de Deus tem trocado os valores. Deus já não ocupa o primeiro lugar na vida de muitos que se dizem cristãos, pois os prazeres do mundo, a carnalidade, o pecado, os vícios, as paixões carnais, o comodismo e tudo aquilo que o mundo está oferecendo. As coisas materiais têm ganhado a preeminência na vida de muitos, e a Bíblia tem ficado de lado, Deus tem ficado de lado, Deus tem sido abandonado. A mim me deixaram, diz o Senhor. As nossas reuniões de oração estão vazias, as vidas, as pessoas se acham vazias, secas, o amor tem se esfriado, característica do tempo em que vivemos. Cristo disse, quando estiver próximo o tempo da sua vinda, ele disse, o amor de quase todos se esfriará. Percebemos isso com muita tristeza no momento em que vivemos. O homem tem cavado para si cisternas rotas que não retêm as águas. É o segundo mal que Deus destaca a respeito de Israel. E com certeza também que hoje podemos perceber nos nossos dias. Então Deus permite o sofrimento, Deus permite a fome, Deus permite a sede, Deus permite a peste, a doença, as carências, as necessidades, o estio, as tempestades, as turbulências, e tudo aquilo que vemos como fenômenos acontecendo todos os dias em diversas partes do mundo. Tragédias sem igual, jamais vistas, percebemos em nossos dias acontecendo. A dor e o sofrimento e a morte, até que o povo se volte novamente para Deus. A mim me abandonaram, diz o Senhor. Mas Deus continua sempre no controle de tudo. E nem sequer um fio de cabelo há de cair da cabeça de alguma pessoa, se o Senhor não permitir. Mas aquilo que Ele permitir é dentro de um propósito, porque Ele tem o controle de tudo em suas mãos. Os caminhos que os nossos corações escolhem para seguirmos são, na maioria das vezes, caminhos secos, vales áridos, vazios, não tem água, cisternas rotas, como Deus fala, não há vida, não produz nada. Antes, esses caminhos nos levam ao isolamento, como vivemos hoje, ao medo, ao desespero, à tristeza, à insegurança, à agonia e à morte. E neste momento de crise em que passamos hoje, sofrendo essa incubação e sofrendo esse vírus que tem se propagado em todo o mundo, neste momento, Deus quer falar ao coração da humanidade. Deus quer dar uma chance, mais uma chance, para que o povo se volte novamente a Deus.
Deus olha dos céus, aquele que tem o controle de tudo e de todas as coisas. Ele disse já no passado, através do profeta Jeremias, com respeito a Israel, e assim também ele nos fala hoje. Deus nos diz: vai e apregou a estas palavras para o lado do norte. Volta, ó pérfido Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor. E então não manterei para sempre a minha ira. Tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus, te prostituíste com os teus deuses. Jeremias 3, versículos 12 e 13a. Deus está chamando o seu povo no mundo para se voltarem a Ele novamente, reconhecendo suas iniquidades e transgressões e pecados, reconhecendo que temos abandonado Deus e nos voltado para tudo menos para Ele. Deus é compassivo, longânimo e misericordioso. Deus nos chama a atenção coletivamente e também individualmente nesses momentos de isolamento, dizendo-nos: volta-te para mim. Também através do profeta Isaías ele diz: olhai para mim e sede salvos todos os termos da terra. Isaías 45 e verso 22. O apelo de Deus não é para uma igreja ou uma denominação ou para um grupo de pessoas apenas. O apelo de Deus é para todos. Todos os povos, todas as raças, todas as tribos, todas as línguas, todas as pessoas, ao rico, ao pobre, ao culto, ao ignorante, ao que mora nos arranha-céus, como também aquele que está na favela. Pensemos nisso. O que estamos vivendo e vendo neste momento não é sobre um grupo de pessoas exclusivo, mas é um dos sofrimentos de âmbito mundial. Independentemente de credo religioso, de político, de posição social, todos os termos da terra estão sendo atingidos, e a estes todos, como também ao indivíduo, aquele que está isolado na sua casa, no seu quarto, ou que está num leito de hospital, ou que está na rua fazendo divulgação, ou nos canais de comunicação, a todos sem distinção. O Senhor está conclamando para que se voltem para Ele. Ele voltará para buscar um povo remido, comprado pelo sangue da cruz, mas é preciso que nos voltemos a Ele, a Deus. Tantos, ricos, pobres, todos, sem distinção, o Senhor chama para que se voltem a Ele, para que dessa forma possamos todos nos encontrar com Deus em paz. Deus está dizendo: olhai para mim. Há uma doença da qual todo ser humano está contagiado. Não é apenas esse vírus que está assolando o mundo. Existe um outro pior do que este.
pior do que o coronavírus, pior do que todas as doenças e pestes que já apareceram. É a doença espiritual, a doença do pecado. E Deus pode, e Deus quer curar todos quantos se voltarem a Ele. Tanto uma doença como a outra, Ele pode e quer curar. Ele diz: olhai para mim e sede salvos. O contágio da doença física causado pelo coronavírus ou outra, de qualquer espécie, qualquer tipo, ela pode matar, como tem matado. Pode matar o corpo, mas a doença espiritual da alma, essa mata tanto o corpo como a alma. E todos em toda parte do mundo estão contagiados com essa doença chamada pecado. Deus tem o remédio eficaz para essa cura. Esse remédio chama-se Senhor Jesus Cristo. Deus tem sido rejeitado pela maioria da população humana, assim como o Senhor Jesus tem sido rejeitado. O remédio único, eficaz, que pode curar, tem sido deixado de lado. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem será levantado da terra, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Lemos isso em João 3, versículos 14 e 15. Nessa passagem bíblica, Jesus faz uma referência ao tempo em que o povo de Israel, ao ter saído do Egito, caminhando para a terra prometida, em peregrinação para a terra de Canaã, prometida por Deus, e por causa da desobediência a Deus, enviou Deus ao deserto cobras, serpentes vorazes, que picavam as pessoas, e essas estavam morrendo por causa disso. E então, na sua angústia, clamaram ao Senhor Deus, pedindo misericórdia. E Deus então ordenou que Moisés levantasse uma haste e sobre ela colocasse uma serpente de bronze. Essa serpente de bronze, naquela haste, era uma figura para Cristo. E seria que toda pessoa que tivesse sido picado por uma cobra, olhando para aquela serpente de bronze, sararia e não morreria. Assim também Jesus seria levantado em um madeiro, e todo aquele que, estando com o vírus do pecado, e olhar ainda hoje para Jesus, essa pessoa, pelo sacrifício de Cristo feito na cruz, sarará da sua doença mortal, que é o pecado, e ficará livre da morte espiritual, e tem a vida eterna. Por isso Deus continua dizendo aos que se acham hoje contaminados pelo pecado e também pelo coronavírus, Deus está dizendo: olha para mim e seja salvo. Eu quero dizer essa palavra a todos que talvez já estejam contagiados e isolados, com medo, inseguros, sem saber o que vai acontecer.
você vai viver ou morrer. Jesus Cristo é a nossa esperança. Esperança para livrar-nos do castigo eterno. E Jesus é a nossa esperança. Deus é a nossa esperança. Quando olharmos para Ele e a Ele clamarmos, para dar sabedoria, discernimento para os profissionais da saúde, que estão empenhados mais do que nunca para descobrir o antídoto contra esse vírus, para que o maior número possível de pessoas sejam salvos dessa doença, dessa peste. Jesus é sempre a esperança. Ele diz: olhai para mim e seres salvos. Olhemos para Jesus. Olhar para Cristo significa reconhecer que você está num estado de pecado e sem Cristo está perdido. Reconhecer o seu afastamento de Deus. Reconhecer que você já não vive o primeiro amor. Reconhecer que você deixou Deus de lado. Arrepender-se, voltar-se para Ele de todo o seu coração. Através de Cristo, reconhecendo em Cristo o único e suficiente Salvador e Senhor, confessando a Ele os seus pecados em verdadeiro arrependimento e fé. Olha para Jesus, olha para Cristo, olhai para mim, diz Deus. Essa pandemia mundial é uma oportunidade que Deus está concedendo para muitos, para se voltarem a Deus, para que não venham a perecer eternamente, não somente perecer pela morte física, mas a separação eterna de Deus, que é a morte eterna. Mas antes disso, Deus está oferecendo a vida eterna a todo aquele que nele crê. A morte física, de qualquer maneira, vai chegar a todos nós algum dia. Porque está escrito que está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Já no passado nos diz a palavra de Deus que os dias do homem na terra serão até 70 anos, 60, 70 anos, o que passar em haver vigor a 80 anos, mas o maior deles é canseira e é enfado. Assim nos diz a palavra de Deus, e ela é fiel, e nós percebemos essa realidade nos nossos dias. Então, a morte nos vai chegar de qualquer maneira algum dia, ou por uma enfermidade, ou por um acidente, ou na velhice, mas ela vai chegar. Mas a morte espiritual, nós podemos nos livrar dela. A condenação eterna, nós podemos nos livrar. Por isso Deus diz: olhai para mim. É nele que está a salvação. É nele que está a esperança. Olhai para mim. Buscai o Senhor enquanto está perto. Invocai-o enquanto Ele está perto. Ele é rico, é misericordioso para perdoar. Ele pode nos dar vida nova. E ainda que venhamos a morrer, perecer fisicamente por causa da doença, ou na velhice, ou mesmo na juventude, ou na meia-idade, ainda que esse momento da morte física chegue,
se estivermos em paz com Deus, iremos para uma vida muito melhor. Iremos para Canaã celestial. E é esse apelo e é esse desafio que tenho sentido em meu coração de trazer a você, meu irmão, meu amigo, meu familiar, minha igreja, meu povo e a todo o povo do mundo. Deus está dando uma chance para que nos voltemos a Ele. Ele diz: a mim me abandonaram, cavaram cisternas rotas que não retêm as águas, mas voltai para mim, olhai para mim e sede salvos. Que Deus permita que muitos nessa situação de pandemia se voltem a Deus, nesse tempo que se chama hoje, para que sejam livres da morte eterna e possam encontrar um dia com Cristo, com Deus, na vida eterna. Façamos a nossa parte, cada um faça a sua parte. Não sejamos negligentes, sejamos prudentes. Se formos recomendados a isolar, vamos nos isolar. Se formos recomendados a não ir para as ruas, não vamos para as ruas. Vamos olhar para o nosso próximo. Vamos estender a mão para aquele que necessita e que possamos fazer por ele alguma coisa. Mas principalmente ao povo de Deus, vamos dobrar os nossos joelhos. Vamos clamar ao Senhor. Vamos confessar os nossos pecados. Vamos lhe pedir perdão. Vamos nos reconciliar com Deus. Vamos proclamar a mensagem de salvação, porque estamos vivendo o último tempo. Que Deus possa abençoar a você que assiste este vídeo. Que Deus te abençoe. Que Deus o leve à vida de intimidade com Deus. Que Deus te abençoe. Amém.